Olá, minhas alunas, muito boa tarde para vocês, tudo bem? Boa noite, não sei que hora é a sua hora da sua aula agora, mas nós vamos continuar com a nossa aula de metodologia, tá bom? E hoje nós vamos só recapitular rapidamente a- as normas da ABNT do trabalho que eu passei para vocês na aula anterior. Eu não sei quem é que conseguiu ter acesso, quem não conseguiu, tá? Mas está aqui, normas da ABNT. Para que serve, né? Eu já disse que é para a elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Dentre ele, o mais importante que eu diria é os TCCs da vida, né? Que é o trabalho de conclusão de curso, tá bom? Mas as normas da ABNT, no geral, ela é utilizada para padronizar os trabalhos acadêmicos, né? Bom, dito isso, as normas têm a finalidade de garantir que a comunicação se faça de modo normatizado. Você se lembra que eu disse isso? Eu imagino que sim, porque eu disse que os trabalhos acadêmicos devem manter um padrão. O que é esse padrão? Esse padrão é exatamente quando um professor de uma disciplina pede um trabalho dentro das normas e você o faz assim. A outra disciplina pede, você também faz no mesmo padrão. Então não existe trabalho feito para uma disciplina de uma maneira, de outra disciplina de outra maneira. Não. Os trabalhos devem ser padronizados, ou seja, normatizado, tá bom? Nós falamos aqui, mostramos esta nossa as primeiras impressões sobre a questão das normas, que era a formatação do trabalho acadêmico. E aí eu até pedi um trabalhinho para vocês fazerem dentro destas normas básicas, tá bom? Qual foi as normas básicas? Essa aqui, folha sulfite, formato A4, 21 por 29,7, espaço entre as linhas, lembra aquele espaço das entrelinhas de 1,5, porque teve alguma aluna, teve uma ou duas alunas que fizeram, acho que deu 2 de espaço, né? Ou duplo. Por que acontece isso? Quando você importa o trabalho ou o texto da internet e você joga dentro do campo ali de edição, né, da folha branca, às vezes ele vem, alguns lugares vem com formatação de um espaçamento de 1,5, às vezes simples, de 2, e para não ter problema, você tem que selecionar todo o texto e aí aplicar o espaçamento no todo, né? Senão fica uma parte dupla, outra parte simples, outra parte 1,5 e aí bagunça, né? A fonte é recomendado Times New Roman, como está aqui, o Arial, né? Até eu vou colocar aqui o Arial, porque eu acho bacana ter essas duas modalidades de letras, né? Arial, que são essas duas. Ah, perdão, Arial, que são essas duas fontes recomendadas, tá bom? Dentro do trabalho acadêmico. O tamanho da fonte 12, ou seja, o tamanho da letra 12 para o texto. A margem também ficou bem claro que é 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior e 2 direita, tá bom? A paginação, quando é o caso de colocar números na página, tá? Assim como tem nos trabalhos maiores, né? Aí você vai colocar essa página, esse numeral de página, na parte superior do trabalho, à direita, tá bom? Bom, então é isso aí com relação a essa paginação, que é o trabalho que vocês já me mandaram, já corrigi, já falei com alguns alunos aí, entrei em contato individualmente fazendo abordagens, aqueles que eu não entrei em contato é porque estava ok. Então vamos lá. Gente, para quem não sabe ou não soube fazer essa aplicação da formatação do papel ali, tá aqui, olha, você vai escolher a página em branco, né? Vai vir aqui modelo retrato, tá bom? Não paisagem, retrato, e vai fazer isso aqui, olha, colocar 3 na superior, 3 na esquerda, 2 na inferior, que é a parte de baixo, evidentemente, e 2 na direita, tá? Então, preste bem atenção. O que é perguntinha de prova?
Perguntinha de prova é quais são os critérios, né, para a formatação de um texto acadêmico, né? Então você vai dizer do tamanho da fonte, do modelo da fonte, do espaçamento, do que é justificado. É isso aí que são as informações importantes. Qual é a paginação aqui, a configuração da página? Você vai dizer 3 esquerda, 3 superior, 2 inferior e 2 direita. Olha que bacana. Aplicou aqui, deu OK, a sua página vai ficar assim, olha. Assim, exatamente assim, tá? Então a área manchada ou a área escrita ficará daqui para baixo e daqui nessa limitação aqui, tá bom? Estão compreendendo bem? Bacana, tudo bem? Tá. Bom, então, minhas queridas, a gente continua falando para vocês, ainda dentro das nossas normas, que existe o princípio da justificação do texto, ou o texto justificado, que é quando ocorre de você importar o texto da internet, copiar ou você mesmo escrever, e ele fica desalinhado na lateral direita, tá vendo? Exatamente assim. Significa que ele não foi justificado. Lá no Word tem uma ferramenta igualzinha a essa aqui, olha, vou colocar o cursor em cima e ele vai estar aqui, ó, dizendo, olha embaixo, olha, justificar, tá vendo aqui, olha, justificar, ou seja, o texto proporciona, ó, bordas limpas e nítidas do documento, criando uma aparência mais elegante. Seria isso aqui, olha. Seria isso aqui, tá vendo? Ó, alinhado. Significa que o texto está justificado, tá bom? Justificado. Tá? Então, dentro das normas dessas NBRs, nós temos então essa NBR 147224, 724 de 2011, trabalhos acadêmicos, ou seja, a apresentação do trabalho, e as NBRs daqui, que é a de 2002, que é de citações em documentos. Eu quero mostrar isso aqui para vocês na prática daqui a pouquinho, tá bom? Então, gente, o nosso trabalho é um trabalho de conclusão de curso, que é uma das preocupações que nós precisamos ter. Ela é embasada em 3 partes fundamentais, tá? Que são os elementos preliminares ou pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Quando fala pós, já fica bem claro que é pós o texto, né? Os pré significa que é antes do texto principal, que seriam os elementos textuais. Deixa eu explicar isso de forma mais clara para vocês não terem problema, tá? Os elementos preliminares ou pré-textuais antecedem o texto, ou seja, o corpo do trabalho especificamente dizendo, tá? E os elementos textuais são o trabalho em si. Para ficar mais claro, olha isso aqui. Os elementos pré-textuais, né? Vem capa, folha de rosto, sumário, que é onde estão os capítulos, né? Os capítulos e as páginas, né? Correspondente a esse determinado capítulo e tópicos, enfim. Temos aqui esse aqui é obrigatório, tá? Deve ter. Os opcionais, que são as dedicatórias, agradecimentos, que ninguém vai dar nota nisso aqui, né? Ninguém, é uma questão pessoal. Nos TCCs vocês vão encontrar lá errata, agradecimentos, epígrafe, enfim. Tá? Então são elementos pré-textuais. Depois a gente vem e fala dos elementos textuais, ou seja, é o trabalho em si, que consiste em quê? Tá? Na introdução, no desenvolvimento e conclusão. Então é a estrutura do trabalho. Aqui sim
deve haver a preocupação total e muita atenção para que as normas e o trabalho esteja dentro dessa estrutura, tá bom? Até para você não falar muito bem na introdução, no desenvolvimento você não fala quase nada e chega na conclusão você acaba não concluindo nada. Então, na verdade, é só lembrar um pouquinho o que era aquela nossa redação do Enem, do vestibular. Você lembra que o professor dizia, olha, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão? Um trabalho acadêmico é baseado também nesse princípio aí, tá? E aí chega as citações em documentos, né, que é uma das nossas preocupações e a nossa aulinha vai ser baseada nisso aí, tá? O que é uma citação, gente? Uma citação a grosso modo, sem entrar aqui na nossa apostila, aí só para refrescar a memória de vocês, vocês se lembram que eu disse que esse material aqui foi baseado naquela apostilinha que eu usei na aula anterior, que estava lá no estado de São Paulo, tal, e eu disse, olha, vou encaminhar para vocês o material que está lá no Jacad, tá bom? E aí a minha apostila é a mesma que vocês têm aí no Jacad, a mesma, tá? É só a primeira aula que foi em cima daquele material lá, porque não tinha conseguido abrir esse aqui, mas agora está tudo ok. Então, citação é quando você utiliza argumentos, falas ou afirmações citada por um autor, por uma outra fonte que você quer utilizar no seu trabalho. Então, eu preciso usar uma norma para poder fazer essa determinada citação. Aí, veja bem, a definição ou conceito de citação é este aqui. Se cair na prova, você já sabe. Citação é a menção, ou seja, é a referência que se faz no texto. Qual texto? No seu, que você está escrevendo, né? De uma informação colhida de outra fonte. Com que finalidade? Com o objetivo de esclarecer, tá? Ilustrar ou sustentar. Ou seja, eu quero dar credibilidade naquilo que eu escrevi, mas eu sozinho eu não posso, porque eu não sou especialista no assunto, né? De repente eu estou falando sobre cegueira, sobre deficiência de alguma forma, ou estou falando sobre a importância de uma metodologia para os autistas, enfim, não sei. Aí eu pesquiso um determinado autor que é especialista no tema. Esse especialista, ele tem o assunto, ele tem a afirmação que eu preciso, então eu preciso citá-lo, né? Eu não posso simplesmente colocar no meu trabalho uma fala que não é minha. Isso aí é impropriação, tá se apropriando de documentos, ou seria uma violação de propriedade intelectual, coisa assim, né? Plágio. O termo mais comum utilizado dentro dos meios acadêmicos é plágio. Plágio é você copiar uma ideia que não é sua, uma fala que não é sua, um texto que não é seu, dentro do seu texto dizendo que foi você que escreveu, né? Embora você saiba que não foi você, o fato de você não fazer a correta citação do autor que você utilizou é considerado como plágio. Desconta-se ponto. Em alguns casos pode até anular o trabalho, tá bom? Então, isso aí, você vai fazer a citação correta, né? A fonte da onde você buscou, né? De qual livro, né? Então, você vai fazer, tá aqui, olha, se foi da internet, você vai colocar aqui, se foi do livro, se foi de alguma, enfim, tá bom? Só para entender o que é a citação. Bom, dentro desse contexto, nós temos as citações devem ser indicadas no texto por um sistema previamente estabelecido. O que aconteceu aqui? Deixa eu corrigir isso aqui, tá bom? E deve ser mantido em toda publicação. Podem ser de dois tipos, sistema numérico, sistema autor e data. Tá? Vamos mais aqui. Indicação é feita por algarismo, tá? Conforme a ordem de ocorrência no texto. Aqui eu acho que não dá para vocês verem, né?
mas enfim. De acordo com Humberto Eco, olha só o que ele fala: citar é como testemunhar num processo. Então, essa fonte, esse autor que eu utilizei, ele vai ser a minha testemunha. Dá para entender? Se eu estou dizendo, por exemplo, que eu estou dizendo o seguinte, olha, um exemplo. O professor precisa ter habilidade, estou escrevendo isso, tá? O professor precisa ter habilidades para trabalhar com autista em sala de aula, tendo em vista a delicadeza da situação e tal. Tudo bem que eu sei que isso é fato, isso é verdade. Só que eu preciso pegar um autor que fala exatamente isso e colocar embaixo da minha fala para dar credibilidade ou testemunhar aquilo que eu estou falando. Deu para entender o que seria essa citação que eu acabei de dizer? Tá bom? Olha só. Indicação é feita pelo sobrenome do autor. Agora que nós vamos saber como que é feita essa indicação, né? Veja bem, a indicação é feita pelo sobrenome do autor, seguido da data de publicação do documento e da página de citação. Ou seja, então, Eco é o sobrenome do autor, tá? 1985 é o ano em que ele publicou o livro, tá bom? 126 é a página em que está o texto ou a parte do texto da citação que eu citei no meu trabalho. É como se fosse um processo judicial. Vocês já viram um processo judicial como que é? Na página tal, processo número tal, mais ou menos isso, né? Então, o autor aqui foi muito sábio em usar este exemplo para simplificar para vocês. Então, autor e data e a página. Isso aqui me ajuda. Agora, se eu quero mais informações sobre este livro, vai estar lá na minha referência bibliográfica, no final do meu trabalho. Lá vai estar o livro certinho, a editora, o ano, o título do livro, né? O nome completo do autor. Agora, na citação aqui, a gente pode ficar tranquilo que vocês vão ver isso com mais detalhes depois, tá? Para não confundir vocês. Então, dito isso, existem três tipos de citações que vão aparecer no trabalho ou que vocês podem apresentar no trabalho de vocês, que é a citação direta, guarde isso, citação direta, a citação indireta ou livre, tá? E a citação de citação. 3 tipos de citações, tá? Então, se cair na prova, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se cair na prova, quais são os 3 tipos de citações que existem? Você vai dizer citação indireta ou citação literal ou textual, citação direta, a primeira, citação indireta, que é a citação livre ou citação livre, e citação de citação. São os 3 tipos de citações. Vamos explicar isso e aí eu paro a aula para não confundir vocês, que eu quero que vocês depois esmiúcem isso, revejam o vídeo, leiam de novo a apostila, façam anotações, tá bom? Para não confundir, que metodologia é meio complicado mesmo. Vamos lá. Quais são os 3 tipos então? Qual é a citação direta? Citação direta, ela tem até 3 linhas e devem ser contidas entre aspas duplas. Vocês já perceberam que tudo que está entre aspas foi dito por alguém? Sim, é verdade. Então, a citação direta ou literal é a fala exatamente como o autor escreveu no livro dele, ou eu copiei da internet, eu vou pegar exatamente como está no livro,
vou copiar aquela fala dele, vou colocar no meu texto, porém, ela tem que ter até 3 linhas, tem que estar entre aspas. Aí depois eu vou fazer a identificação desse autor, tá? Cujo texto eu utilizei. Para fazer essa indicação, eu vou colocar aqui, olha, aí tem um macetinho aqui. Se for no final do texto, tá aqui, olha, vou colocar entre parênteses, vou colocar Derrida, que é o sobrenome, vírgula, 1967, ano, página 233, ponto, tá? Tá aqui. Então, apesar das aparências e a desconstrução do logocentrismo, não é uma psicanálise da filosofia. Quem que falou isso aqui? Fui eu? Negativo. Eu só utilizei a fala do autor. Quem está falando é ele. E como que eu sei que é ele que está falando? Porque está entre aspas e eu fiz a citação dele no final. Então, tem problema? Nenhum. Tá? Não tem problema nenhum eu utilizar. Quando eu cito primeiro o nome do autor, vem assim, preste atenção. Oliveira e Leonardo, ano, dizem que. Olha aí. Por que tem isso aqui? Porque tem. Está aqui, reticências, né? Porque tem mais textos e eu não quis utilizar, só quis utilizar essa parte aqui. Então aí, a relação da série de São Roque com os granitos, tal, entre aspas, ponto. Já identifiquei, tá vendo? Ainda com a indicação do autor no início do texto. Segundo Sá é o sobrenome do autor. Tá vendo que está em caixa baixa, não está em caixa alta? Por quê? Porque está no começo do texto. Se a citação do autor fosse no final do texto dele, seria caixa alta entre parênteses. Aqui só o nome e página entre parênteses. Tá meio confuso, eu sei, pode ficar tranquilo. Depois nós vamos aprender mais fazendo exercícios, tá bom? Então, abre aspas, por meio da mesma arte, a conversação abrange tal. Fecha-se aspas, ponto final. Já identifiquei. Então, isso aqui que eu fiz foi exatamente a citação na íntegra. O que é na íntegra? Citei exatamente como o autor escreveu. Não mudei uma vírgula, não mudei nenhuma expressão. Eu não posso fazer isso numa citação direta. A citação direta não me permite mudar as palavras, embora permaneça o sentido. Eu tenho que pegar exatamente como está no texto e colocar aqui, tá bom? Isso é citação direta, literal ou textual. Tudo bem? Depois eu recapitulo isso. Vamos para frente. Então, esta foi a citação direta. Vamos ver agora a citação direta quando ultrapassa as 3 linhas. O texto é bom, a fala do autor é espetacular. Eu não quero tirar nada do que ele falou, porque tudo que ele me falou ali é exatamente o que eu preciso no meu texto. Porém, ultrapassou os limites das 3 linhas do texto. O que eu faço? É simples. Olha só, eu pulo, né? Dou um enter e vou selecionar ele e vou fazer o recuo de 4 centímetros. Tá vendo? E vou jogar recuado, ó. Vou recuar da margem ali dos 3 centímetros, né? Para cá. Vou lá na minha régua, lá em cima, ó. Até os 4 centímetros. Para ele ficar aqui. Vou deixar espaçamento simples. Não é 1,5. Espaçamento simples. Tamanho da fonte, 11. Sem aspas. E vou fazer a identificação do autor aqui no final. Viu só?
Por quê? Porque ultrapassou as 3 linhas. Se fosse até 3 linhas, este enorme texto teria ficado, né? Se fosse 3 linhas, teria ficado no corpo do meu parágrafo onde eu queria. Enfim, deu mais de 3 linhas, então eu recuo ele com esse padrão aqui que vocês estão vendo. Depois vamos ver isso na prática. Fiquem calmas, tá bom? Falei da citação direta, agora vamos falar da citação indireta ou transcrição livre. O que é isso, gente? Eu tenho a opção de ler um parágrafo do livro e eu colocar o meu entendimento, fazer uma releitura, parafrasear a fala do autor. É como que se alguém me contasse uma história e eu recontasse esta história com as minhas palavras, sem perder o sentido, sem faltar com a verdade, sem distorções. Então eu posso reconstruir o texto, falando com as minhas palavras, certo? E mesmo assim, devo citar o autor. Por quê? Porque a ideia é dele, a ideia não é minha. Eu estou apenas recontando, eu estou apenas reconstruindo a fala dele ou tentando colocar com as minhas palavras, com o meu entendimento, certo? Então isso é uma transcrição livre ou uma citação indireta. Então, citação direta fala exatamente como o autor disse. Citação indireta, eu leio, interpreto, reescrevo sem perder o sentido da fala do autor, sem distorções do que ele falou. E assim eu faço a minha citação assim e fazendo o reconhecimento, né, de quem é o autor daquela fala, daquela afirmação. E aí, se for no final do texto, caixa alta dentro do parêntese. Se for se eu for citar no início do texto, eu diria: como lembra Martins, ano, tá aqui, fica fora, tá vendo, ó? Martins, só a primeira letra em caixa alta, né? E aí abre parêntese, ano, o futuro, desenvolvimento, tal. Isso aqui foi reconstruído, né? O autor, no caso você, preferiu fazer isso, tá bom? Então o trabalho acadêmico pode ser feito só com a indireta? Não, é bom intercalar, o trabalho tem que intercalar citação direta, indireta, né? Citação de citação e assim por diante. Deu para entender até aí? Citação direta, citação indireta. O que falta agora? Falta a citação de citação, né? A citação de citação é quando alguém escreveu um livro e citou alguém, e você quer utilizar aquela parte que o autor já citou. Eu posso, desde que usa a expressão correta. Tá vendo aqui? No modelo serial de Gauche, né? 1972, olha, APUD. Esse APUD é citado por, tá dizendo que o Nard foi citado por Gauche, tá vendo? Tá vendo? Isso é legal? É legal. Tá dizendo que alguém citou Nard e você está escrevendo agora falando isso, né? Apud citado por. Então é citação de citação, tá? Tá vendo? Isso é legal? É legal. Não tem problema nenhum citar uma citação de outra citação. A gente vai fazer isso na prática depois e eu espero que vocês tenham muita calma, não se descabelem, tá bom? Pode ficar tranquila, a metodologia é isso mesmo. E eu quero ser muito claro, muito específico, muito tranquilo para explicar quantas vezes precisar, com trabalhinhos, com atividades, para que vocês possam armazenar isso.
Vou parar a aula por aqui, não quero ser cansativo para vocês e não confundir a mente de vocês, tá bom? O que fica claro agora é que vocês têm essas três tipos de citações para estudarem, porque na próxima aula nós vamos fazer atividades. Vou aplicar atividade para vocês irem construindo. Releia a atividade, reveja o vídeo e assim vocês vão com certeza armazenar tudo isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.